O Vasco entra na última semana de preparação, né, para pegar o Santos na estreia do Campeonato Brasileiro 2025. Vamos falar sobre isso. Falar também, né, que o Adson voltou a atuar numa partida, ainda que seja num jogo treino, depois de longa data, tá bom? E tem time aí cobrando o Vasco, hein? Essas cobranças, hein? Vamos lá, daqui a pouco eu te explico. Um grande abraço, meus amigos e amigas vascaínos, um excelente domingo para vocês, né? Peço a gentileza, aquela que vocês já sabem, já estão fartos de saber, ó, likezinho aí, gente. Eu vou encher o saco de vocês porque o pessoal aqui, ó, 100 pessoas assistem o vídeo, 15 deixa like. Não, pô, vamos melhorar isso aí pra você me ajudar nesse fazer esse conteúdo aqui, chegar a mais vascaínos. Agora, tu tá chegando aqui pela primeira vez? Seja muito bem-vindo. Esse aqui é o canal Vascaíno Júnior e todo dia aqui tem conteúdo de Vasco, ó. Esquece não, se inscreve aí, clica aí. E se tu for brabo, compartilha aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, Telegram, aonde tu quiser. Beleza, galera? Vamos lá, né? Vamos falar aqui domingo, o Vasco tá de folga. E tem algumas noticiazinhas aqui pra gente debater, tá? O Vasco pode ser condenado a pagar mais de 6 milhões à Portuguesa por dívida referente a Natan. Lembra do Natan? Né? Isso aí começou em 2017, gente, pra você ter ideia como é que tem tempo e daqui a pouco eu vou trazer, só não vou ler na íntegra aqui a notícia não, mas só para vocês entenderem o que eu quero falar. Começou em 2017, quando a Portuguesa, né, do Rio e Vasco firmaram um acordo de ida de Natan ao clube de São Januário, após se destacar lá no clube lá da Ilha do Governador. Na ocasião, ficou definido que o time da Ilha do Governador manteria 30% dos direitos do lateral. A veracidade do acordo, inclusive, foi confirmada pelo então gerente operacional de futebol de base, Antônio Teixeira, em entrevista ao Dia, em setembro de 2020. O Natan realmente veio da Portuguesa e havia parceria entre Vasco e Portuguesa. No entanto, em 2021, a diretoria vascaína vendeu o jovem atleta ao Boa Vista de Portugal por aproximadamente 9,4 milhões de reais. E depois que o defensor deixou o clube português, rumou ao Santos em 2022. O Vasco ainda teria recebido mais de 6,6 milhões. No mesmo ano, a Portuguesa acionou a FIFA pleiteando 30% desse valor. Alexandre Campelo, né, então presidente do Vasco, firmou seu primeiro, firmou, no momento que o Natan firmou seu primeiro contato, após deixar a Portuguesa, não reconheceu o acordo feito na gestão anterior. Entretanto, a Lusa tem provas que o trato foi firmado em 2017. Tá? Gente, isso aí vai correr na justiça, isso aí é um imbróglio que já vem há algum tempo, né? Isso aí teve esse problema, o Vasco cobrava o Santos, né, a dívida referente ao Natan. Mas o que eu quero dizer é que iguais a esses casos aqui, já existem muitos e vão aparecer mais ainda. Enquanto o Vasco não tiver a condição, né, de quitar suas dívidas, ou de pelo menos ir pagando suas dívidas de maneira corriqueira, sem atrasos, né? E outra coisa, quando o Vasco não tiver ainda sua credibilidade resgatada, né, o Vasco vai ter problema até para comprar e negociar jogador. Já está tendo, tá, gente? Já está tendo. Então, assim, a gente reclama demais dos gerentes executivos de futebol do Vasco da Gama. Ah, esses caras são lentos e tudo mais. Só que o Vasco compra e não paga. O Vasco tem uma fama de caloteiro, de mal pagador da porra. Então, como é que o cara vai fazer isso? Tem muito aí, ó, com o Palmeiras. O Rony foi para lá, o Palmeiras não quis negociar com o Vasco. Né? Tem uma história rolando aí, já uma história antiga do Alex Cabeção, ex-Palmeiras e tal, falou que ele, quando voltou, quando ele foi vendido pro Parma, chegou lá, o Parma não quis ele, e aí que tentaram arrumar um clube pro Alex, o Eurico tava lá do lado, falou, não, você vem pro Vasco então. No que os caras do Parma ficou sabendo que era o Eurico Miranda, falou, não, com esse cara aí eu não negocio. Então, assim, o Vasco tem essa história aí de ser mal pagador. Agora tá aqui. Gente, é simples, cadê o papel? Cadê o contrato? Eu não sei por que tem essa conversa toda. Foi o quê? Feito de boca? Se foi feito de boca, a Portuguesa vai se lascar todinha. Agora, tem um contrato? Não, tá aqui, ó, Vasco, ó, te passei o jogador e eu tenho 30%. Ponto, não sei, que discussão é essa, besta, né? Então vejamos os cenas dos próximos capítulos, tá? Agora vamos falar de Vasco. Adson retorna aos gramados em jogo treino
né, contra o Boa Vista após ficar sem atuar desde agosto, né? Na vitória de 2-1 sobre o Boa Vista, jogo treino realizado no sábado no CT Moacir, o Vasco contou com um reforço. Adson participou de um tempo inteiro da atividade e foi a campo pela primeira vez em 7 meses. A presença do atacante, que precisou passar por uma cirurgia no ano passado e não joga desde agosto, foi a melhor notícia do Vasco no jogo treino, né? Pelo menos isso, né, gente? Adson ainda não está 100% à disposição da comissão técnica de Fábio Carilli. Depois da atividade, o Vasco divulgou um boletim médico e informou que o jogador segue em evolução, aumentando os volumes de treino com o grupo e ganhando condicionamento. A última vez que atuou pelo Vasco foi no dia 26 de agosto do ano passado, quando foi titular na vitória de 2-1 sobre o Atlético Paranaense, né, pela 24ª rodada do Brasileiro. Na ocasião, ele foi substituído no intervalo. Adson vinha sofrendo com dores na perna direita, enfim, isso aí tudinho, né, gente? Essa parte dessa lesão aí na tíbia, né, que estava trincado, enfim, acabou fazendo a cirurgia, né, dizendo o pessoal aí, pra você ver como é que esse departamento do médico também é confuso, né? Dizendo, à época, que o Adson poderia ter optado por uma recuperação mais conservadora, né, sem ter que fazer cirurgia e ir jogando ali, né? Poxa, claro que não dava, né? Claro que o Adson fez o certo, fez a cirurgia. E ó, até agora, a gente tá entrando em abril já e o cara tá sem jogar. Então você imagina que sem cirurgia o cara ia jogar ali. Então não dá, né, gente? Não dá, né? Então, assim, sorte pro Adson, sorte pra gente. O Adson, quando ele se lesionou, era um dos principais do nosso elenco. Ele foi a cara da retomada da nossa campanha no passado de recuperação, né, com Paiva, né, era o Hugo Moura e Matheus Cocão, Adson, até o mesmo David, né, mas o Adson era o principal jogador daquele time lá que se recuperou tão bem no Campeonato Brasileiro do ano passado, tá bom? Agora uma outra polêmica aqui, tá, gente? Vasco vendeu o mando de campo, né, do jogo contra o Palmeiras pelo dobro do preço que vinha cobrando no Brasileiro de 2024. Tá? A escolha de Brasília como palco envolve uma estratégia financeira clara. Segundo a nossa apuração, e é do Mumuzinho, tá? Que é do canal aqui Se Fala de Vasco, a atual gestão dobrou os valores das vendas de mando de campo em relação a 777, que negociava as partidas por menos de 1 milhão. O dilema está no equilíbrio entre a receita e a competitividade. São Januário não gera a mesma arrecadação de uma venda de mando de campo, realidade comum no futebol brasileiro. Logística, calendário e momento de equipe pesam na decisão. A venda do jogo foi feita com critérios, ao contrário do que ocorria na gestão anterior, e que o novo estádio será crucial para mudar, né, esse cenário. Isso é polêmica, né? O Pedrinho criticou quando foi vendido, falou: mas já estava vendido, não teve tempo, não teve participação, enfim, e agora vendeu, tá? Eu não tenho problema nenhum, cara, de tu vender. Entendeu? O meu problema é se o Vasco estiver numa condição terrível, precisando de pontos, e você ter que fazer um jogo fora. Tá? Então, temos que ter muito cuidado, né? É difícil demais ganhar do Palmeiras, ainda mais fora de casa. A gente está indo já para o segundo ano, né, que a gente pega o Palmeiras fora de casa. Então, que dia que a gente vai jogar realmente um jogo em São Januário e ter a oportunidade de vencer o Palmeiras, né? Não lembro a última vez que o Vasco triunfou contra esse rival aí. Então, espero que o Pedrinho venha nessa semana, ou ele ou qualquer pessoa do Vasco aí, explique essa decisão. Sabemos que vai melhorar ali financeiramente. O Vasco é um clube endividado e precisa de dinheiro. Ninguém está fechando os olhos. Só não pode ser incoerente, né? Porque que ano passado não deu e agora pelo dobro de dinheiro dá. Então o problema é só o dinheiro e os pontos que a gente poderia ter ganhado. Então isso aí é só para ficar a reflexão. Eu quero ouvir você, gente. Deixa nos comentários aí. Gostou desse jogo vir para Brasília? Eu sou brasiliense, com certeza estarei nesse jogo, tá? Mas enfim. Tá? A gente tem que pesar o lado competitivo também, tá bom? Essa aí eram os destaques de domingo. Amanhã a gente tá de volta trazendo mais sobre Vasco, preparação. Vou trazer notícia do Santos também, hein? Ai, 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 Carille. Ai, ai, ai. Tua batata tá assando, hein? Vambora. Tchau, tchau.